Minha mãe enlouqueceu na quarentena. Vamos ver isso aqui. Fala, Petri, meu nome é Serguei e tenho 19 anos. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos. Ele era policial e foi morto fora de serviço em uma tentativa de assalto. Depois da morte do meu pai, minha mãe enlouqueceu completamente e começou a gastar todo o dinheiro da pensão por morte do meu pai com bebida e cigarro. Ela foi internada em uma clínica de reabilitação quando eu tinha 12 anos. Puta, esse cara teve uma infância horrorosa. E quando voltou pra casa, as coisas melhoraram um pouco. Pelo menos ela parou de beber, mas continuou fumando. Acontece que agora com a quarentena ela surtou novamente e minha vida tem sido um inferno. Eu trabalho o dia inteiro, pago todas as contas da casa, porque a pensão que meu pai deixou, ela gasta tudo com bobagem. E quando eu chego em casa cansado, tenho que escutar que sou um fracassado, que não sirvo pra nada. E coloca toda a raiva que ela sente do meu pai ter morrido em mim. Caralho, mano, então sai de casa. Sai de casa e vai morar sozinho. Caralho. Mas o que mais me incomoda é a gritaria quando eu deixo algo desarrumado. Fico com vergonha de olhar na cara dos vizinhos. Por quê? As histórias que você já contou sobre sua mãe me ajudaram bastante a aguentar isso. A minha mãe não bebe e não fuma. E meu pai não morreu em um assalto. Mas ela era como se isso tudo tivesse acontecido. Agora que você tem empresa, dinheiro, mora sozinho, não depende dela pra nada, sua relação com ela melhorou? Tudo que eu queria era ter uma relação boa com a minha mãe. Ela é a única família que restou pra mim. Melhorou, cara. Depois que... A distância é maravilhoso. A distância é ótimo, cara. A distância entre pessoas que se amam é a melhor coisa. É a melhor coisa do mundo. Tu se distancia das pessoas que gostam de ti e tudo fica bem, cara. É muito louco isso. Mas melhorou. Eu acho que tem que sair de casa também, né? Tu paga todas as contas, sai de casa. Deixa ela bebendo em casa. Até ela definhar e depois... Eu não sei o que fazer. Eu não sei se tem opção, se tem vergonha, tem medo de deixar ela sozinha. Eu não sei, cara. Mas o que eu sei é que... Eu sei que isso acaba com a tua cabeça, cara. Ficar num lar de merda. Tipo, te atrasa muito a tua evolução como ser humano. É um negócio muito, muito triste. É muito ruim. Tipo, e é foda porque tu só entende como que o ambiente familiar horrível foge a tua cabeça depois que tu procura terapia e tu começa a contar as histórias e tu começa a investigar o que tu sente. Aí tu começa a entender que foi tudo instalado na tua cabeça quando tu era criança, ou na tua adolescência, ou até a tua juventude, e basicamente o teu cérebro foi treinado a ter esses padrões de comportamento que tu fica repetindo depois de velho. Depois de quando tu chega nos 36, 40, no 30 no meu caso, tu tá fazendo coisas que, tipo assim, todo mundo ainda é uma criança berrando desesperada, com medo, com insegurança, com... Sabe, uma criancinha indefesa. Todo mundo ainda é essa pessoa, mas como a gente cresce fisicamente, não combina a gente continuar fazendo essas coisas, então a gente faz de outra forma. A gente continua agindo no mundo de acordo com nossos traumas da infância, que normalmente vem de problema familiar, de problema com mãe, problema com pai, que são eles que instalam os drivers da tua cabeça. E eles vão instalando insegurança, eles instalam medo, eles instalam complexo de inferioridade, eles instalam um monte de coisa. E aí quando tu cresce, puta, isso é muito foda, porque eu percebi tudo isso recentemente. Depois que tu... Eu perdi o fio da meada. É que depois que tu vira adulto, que tu entende. Porque até tu entender que aquilo não é como a vida é. Porque a gente, pelo menos nós aqui do podcast Saco Cheio, é uma galera muito negativa, muita gente que passou por vários problemas. Então se você tá aqui, você se identifica com esse lado da vida de não ter felicidade, de se achar um merda, de se sentir inferior, de negatividade, todos esses negócios. A gente cresce achando que é isso que existe na vida. E são esses os sentimentos reais e só eles são válidos e não existe nada além disso. E quando tu vai investigar por que tu sente isso, ou quando tu simplesmente sente vontade de mudar e não quer mais sentir essas coisas, tu começa a entender, caralho, na verdade eu fui meio que condicionado a sentir essas coisas, e eu fiquei tanto tempo sentindo essas coisas
que agora tudo que eu conheço são esses sentimentos ruins e parece que só eles existem. Eles são os únicos sentimentos reais e verdadeiros. E aí quando tu começa a pesquisar, não, aí na terapia, no psicólogo, caralho, tu começa a entender que tem possibilidade. É muito difícil. Puta, é muito difícil tu conseguir quebrar esse cérebro concreto que ele, depois que eles instalam os negócios, é mais difícil tu tirar depois de adulto, né? E conseguir reprogramar a tua cabeça pra sentir outras coisas. É muito difícil, mas tem como. E enfim, então, por que eu tô falando isso pra esse cara? Porque eu acho que não dá pra ficar nesse lugar que reforça. Porque às vezes os cara pensa, essa é a vida, não tem nada pra fazer e não vai mudar nada se eu sair de casa e não me desfazer desse ambiente de merda. Não vai acontecer nada, não existe outra possibilidade. Se eu morar sozinho vai continuar igual, se eu morar com ela vai continuar sendo a mesma coisa, porque o cara só entende que existe negatividade e coisas horríveis. Mas não, é bizarro, quando tu sair de casa tu vai perceber que tem uma gama de sentimentos novos que tu pode sentir por aí, tendo outras experiências, saindo de ambientes que confirmam sentimentos que tu já tinha antes. Isso é muito louco, cara. Quando eu saí pra turnê ano passado, era muito louco como, tipo assim, eu ficava um fim de semana viajando e teve uma vez que eu fiquei 2 semanas viajando, que a gente fez Belo Horizonte e São Paulo numa semana só. São Paulo foi no fim de semana e Belo Horizonte foi numa quinta. Então eu e o Thiago, a gente ficou em viagem uma semana inteira. 1 semana e meia por aí. E era muito louco porque quando eu tava em Porto Alegre eu tava muito mal. Eu tava muito deprimido, com sentimentos muito ruins de pessimismo, de que tudo ia dar errado, de que eu tava fazendo tudo errado e blá blá blá. Aí quando eu viajava, passava 1, 2 dias, eu começava a perceber que existiam outros sentimentos e eu ficava super bem. E quando eu voltava pra casa, dava 1, 2 dias de inércia daquele sentimento legal. E depois voltava. Eu começava a sentir as mesmas coisas de antes, porque era um ambiente que reforçava as merda que eu sentia, entendeu? Era um ambiente que reforçava que eu era um bosta, que eu era um merda. Era um ambiente que... O ambiente meio que molda a tua cabeça também e impede de tu conseguir evoluir e fazer as coisas que tu quer. Então, cara, o mais cedo que tu puder ter o teu lugar, pra ter a tua intimidade, pra tu poder ser um cara reservado e não ter ninguém te botando pra baixo. A não ser que tu tenha uma família legal, né? Se tem uma família legal que te motiva, aí é foda pra caralho, aí fica em casa. Mas se tu sabe que o ambiente da tua casa é uma bosta, a melhor coisa a se fazer é fazer de tudo pra conseguir sair. E quando tu sair, tu vai começar a perceber que existe mais sentimentos pra se sentir. E é muito louco como tudo muda. Vocês podem ver como eu mudei vindo pra São Paulo. Até a minha aparência mudou, a minha forma de se comunicar mudou, tudo mudou. A energia mudou completamente. É bizarro. É bizarro, então sim. E a convivência com a outra pessoa também melhora, porque vocês estão longe e a única coisa que tem de conversa é coisa boa, entre aspas. Não tem cobrança, não tem briga, não tem nada dessas coisas. Então, eu acho que sim, cara. O quão mais cedo tu puder sair do ambiente ruim, melhor, cara. Essa é a minha dica aí de vida. Puta, hoje é o podcast do Dr. Phil. Dr. Phil? Sei lá o que eu falei. Dr. Phil? Não sei o que é isso. Parece aquele programa da Márcia Goldschmidt. Eu tinha um puta tesão na Márcia Goldschmidt, cara.